Vamos lá, gente? Bom, a gente agora já domina o histórico da Justiça do Trabalho. Vamos entender como é que é a estrutura da Justiça do Trabalho hoje. A estrutura da Justiça do Trabalho está disciplinada na Constituição Federal, nos artigos 111 a 116. Deem um pausa no vídeo e vão lá ler, gente, por favor, tá bom? Vocês vão observar lá que conta que a estrutura básica da Justiça do Trabalho começa com as varas do trabalho. A unidade básica da jurisdição se chama vara do trabalho, que é composta por um juiz do trabalho, que ingressa no cargo de juiz do trabalho substituto e é formado também pelos auxiliares de secretaria, pelos oficiais avaliadores e que formam a estrutura. Um detalhe importante, tá? Até 98, essa unidade básica da jurisdição se chamava Junta de Conciliação e Julgamento. Houve uma emenda constitucional que acabou com as juntas de conciliação e julgamento, substituindo-a pelas varas do trabalho. Mas a CLT não teve a sua redação toda adaptada. Então, quando vocês forem estudando ao longo do semestre na CLT, vocês vão se deparar muitas vezes com a expressão juiz-presidente da Junta de Conciliação e Julgamento. E vocês vão ficar, mas que é isso? Junta de Conciliação e Julgamento. Coloquem um tracinho do lado e escrevam vara do trabalho, tá bom? Hoje se chama vara do trabalho. Mais uma peculiaridade. Quando existiam as juntas de conciliação e julgamento, né, até 98, a Justiça do Trabalho, nessa unidade básica, ela era composta por 3 juízes. Um juiz togado, que é o juiz concursado, e 2 juízes classistas, que eram os representantes dos sindicatos patronais e dos sindicatos dos empregados. Então, dizia-se que a Justiça do Trabalho tinha uma estrutura paritária de representação. Existem outros países do mundo que possuem essa estrutura também, mas isso mudou já faz mais de 20 anos, então não é mais junta de conciliação, é vara do trabalho, mas tomem cuidado com a CLT, que ela ainda utiliza a nomenclatura antiga, tá? Então não é juiz-presidente mais, hoje simplesmente é juiz da vara do trabalho. Acima das varas do trabalho, que estão distribuídas ao longo de toda a região, existe o Tribunal Regional do Trabalho. Os tribunais regionais do trabalho, eles são divididos no Brasil por região e não por estado. Então, façam um paralelo mental com os TRFs, tá? Com os tribunais regionais federais, que tenho certeza que alguns de vocês já fizeram estágio na Justiça Federal e devem conhecer mais de perto. A diferença é que tem muito mais TRT no Brasil do que tem TRF no Brasil. Mas a estrutura, a ideia é a mesma, tá? Que a divisão não é por estado, a divisão é por região. No caso da Justiça do Trabalho, acontece de muitas vezes o TRT ter a sua abrangência correspondendo a um estado da federação. Por exemplo, Paraná. Aqui nós temos o TRT da 9ª região, que corresponde ao estado do Paraná. Santa Catarina tem o TRT da 12ª região, que corresponde a Santa Catarina. Rio Grande do Sul, TRT da 4ª região, que corresponde ao estado do Rio Grande do Sul. Por outro lado, no norte e no nordeste, nós temos alguns TRTs que têm âmbito de atuação além de um único estado. Então, acabam abrangendo 2 ou 3 estados dentro do mesmo TRT. E nós temos, inclusive, um estado da federação que possui 2 TRTs. O estado de São Paulo, que é muito grande, e possui o TRT da 2ª região, que abrange a capital e o seu entorno. E nós temos o TRT da 15ª região, que abrange Campinas e interior. Então, portanto, os TRTs não são estaduais, tá? Eles se dividem por região. Isso faz sentido se nós formos lembrar que a Justiça do Trabalho é uma justiça federal especializada. Eu tenho certeza que vocês já ouviram muito a expressão, essa justiça especializada, justiça especializada. O que quer dizer isso? É uma alcunha, é um apelido que a Justiça do Trabalho tem para lembrar que ela, apesar de ser justiça federal,
ela é uma justiça federal diferenciada, especializada. Mas por fazer parte da Justiça Federal, ela tem uma estrutura organizacional e de cargos muito parecida. Então, piso de salário de juiz federal e juiz de trabalho é o mesmo, analista e técnico também são carreiras espelhos, são carreiras parecidas, tá? Voltando a falar então dos TRTs, dos Tribunais Regionais do Trabalho. Eles são órgão de segunda instância, a principal competência deles é julgar recurso, embora existam algumas ações, procedimentos especiais, que começam diretamente no TRT. Por exemplo, uma ação rescisória. Você quer rescindir uma sentença proferida pela vara? Essa ação específica, ação rescisória, começa diretamente no TRT. O dissídio coletivo, que nós falamos um pouquinho na aula passada, quando dividimos os trabalhos que serão objeto do seminário, o dissídio coletivo começa direto no TRT. Então, o TRT tem, grosso modo, competência recursal, mas também exerce competência originária para conhecer de algumas ações pontuais, tá? Até a emenda constitucional 45 de 2004, os juízes integrantes dos TRTs eram designados como juiz e depois da emenda eles passaram a ser designados como desembargadores federais do trabalho. Para o TRT ser instalado em um regional, ele tem que ter no mínimo 7 juízes, ou seja, 7 desembargadores, que são compostos por juízes de carreira e 1/5 por membros oriundos do Ministério Público e da Advocacia, alternadamente, tá? Nada diferente do que acontece nos outros tribunais do país e que vocês já estudaram, tá? Acima dos TRTs, nós temos o Tribunal Superior do Trabalho, que se situa em Brasília, como todos os tribunais superiores. O Tribunal Superior do Trabalho é composto por 27 ministros. Parte deles são juízes de carreira, parte são oriundos do Ministério Público do Trabalho e da Advocacia Trabalhista. O TST tem como finalidade principal uniformizar a jurisprudência dos TRTs. Então, é a palavra final sobre o posicionamento jurisprudencial. E ele também serve para defender o ordenamento jurídico de ofensas, de modo que o principal recurso cabível para o Tribunal Superior do Trabalho, que é o recurso de revista, tem justamente como hipótese de cabimento ofensa à lei, ofensa à Constituição ou divergência. Tá? Em paralelo, tá? Circulando aí essa estrutura de vara, TRT e TST, nós temos 2 apêndices ainda na Justiça do Trabalho, que é a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrado e o Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Esses 2 órgãos foram criados pela Emenda Constitucional 45 de 2004. O primeiro deles, que é a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento, tem como principal função regulamentar os cursos para ingresso e promoção na carreira do magistrado, tá? E o Conselho Superior de Justiça do Trabalho exerce lá a supervisão orçamentária, administrativa, patrimonial. Não faz parte da Justiça do Trabalho, porque é um órgão autônomo, mas gira ao entorno dela o Ministério Público do Trabalho, que faz parte do Ministério Público da União. Então, assim como existe a Procuradoria da República, existe a Procuradoria do Trabalho, né? Ministério Público do Trabalho, ambos integrando ao Ministério Público da União, e como todo Ministério Público, é considerado instituição essencial à justiça, tá? Então, essa é a estrutura atual da Justiça do Trabalho.